Bom, aqui a gente tá então com a nossa folha, tá? Folha de desenho eu peguei. Aí a gente tem aqui cola, tesoura. Temos aqui algumas revistas que eu trouxe. Trouxe também umas canetinhas para me auxiliar. Se você quiser, fica bem à vontade para ter a sua junto. E tenho aqui algumas revistas que eu coletei com a minha amiga, né? Porque eu também já não tinha mais revista em casa. E aí eu coletei com ela algumas revistas. Antes de mais nada, eu quero que você consiga se concentrar. Sinta no seu coração. Se você tem algum elemento assim, pedras, orgonites, incensos, coisas que te auxiliem a se concentrar, né? Óleozinhos assim, para que você pingue na sua mão. Umas gotinhas, esfregue. Se conecte de alguma forma. Eu tô aqui com uma frequência pra gente poder fazer esse trabalho. Tô com plantinhas ao meu redor, tem orgonites também. O que você trouxer para te ancorar nessa autorreflexão, nesse trabalho terapêutico, traga o que você acreditar. Acredita num chazinho, quer tomar um chá durante o período, tome, sabe? Fique à vontade. Quer, sei lá, fazer algum ritual antes também, faça. O que a gente vai fazer agora é a gente vai pegar algum objeto. Eu peguei esse aqui, que essa é uma pedra de saúde, né? Eu vou me concentrar e você também vai se concentrar. A gente vai fazer 3 respirações profundas, tá bom? Então, você vai respirar pelo nariz e quando você respirar pelo nariz, você vai sentir que você tá expandindo. E quando você expirar pela boca, você vai sentir que seus medos estão saindo. Saindo de você, não pertence mais. Então, vamos lá. A gente vai fazer 3 respirações, tá bom? No seu tempo, você respira, você sente seu processo, sente seus medos saindo, sente você expandindo e a gente de fato vai começar o nosso processo, tá? Vou colocar aqui minha pedrinha ao lado para me auxiliar. O que a gente vai fazendo durante esse período, né? A gente vai voltar assim pra gente, vai ficar olhando as imagens. Se algo chamar atenção, por exemplo, pra mim me chamou muito a atenção esse... Como é que se fala? Esse jarro, não é? Tem um nome específico isso. Mas me chamou muito a atenção. Eu me conecto muito com esses itens mais antigos, assim, então já vai ficar aqui do ladinho. E aí, assim, a gente vai passando, vai sentindo que faz sentido, né? Sempre lembrando que a gente tá em uma autobusca, né? Numa autodescoberta também. Às vezes, se, tipo, algo te impressionou demais e tu sentiu que tem que recortar e colar, faça isso. Olha que imagem linda! Não sei se não, eu acho que eu vou dar um jeito de pegar uma partezinha dessa imagem. Ela tem muito a ver comigo. Olha, por exemplo, eu gostei de uma imagem bem grande, mas eu acho que eu não vou utilizar toda ela. Mas o que eu vou fazer? Ela vai ir pra mim, aqui pro meu ladinho da minha coleta, tá? Das imagens. Então, eu vou fazer esse processo, você faz o seu, e depois a gente vem na colagem também, tá? Bom, eu fiz a coleta de algumas imagens que pra mim faz sentido, né? Que eu senti que eu gostaria de pegar.
O que eu acho legal de eu informar vocês é que vocês podem fazer a coleta entre 5 a 10 imagens, tá? Aqui eu peguei 7, se eu não me engano, mas, enfim, menos que isso fica talvez um pouquinho solto demais, né? E muito além de 5 a 10, talvez você se perca até nos seus próprios emaranhados mentais. Então, de 5 a 10 é um número bem bom para você trabalhar, tá bom? Você pode fazer nesse sentido, tá? O seu trabalho, assim, a sua colagem, ou no sentido horizontal, tá? Nesse sentido, assim, deitadinho. E aí, você pode escolher fazer o rosto aqui, como eu falei, né? Você pode fazer o rosto aqui, ir colando, pode colar ao redor. É legal você fazer em algum momento um rosto para representar você, para você que você se sinta representada. Como eu falei, também pode usar foto, se você tem uma foto, colar, pode ser bem tranquilamente. E aí, agora a gente vai começar o nosso processo de colagem, tá bom? Se você sentir também que não quer fazer assim, de colagem, ou não quer fazer um rosto e tal, quiser só ir largando as imagens assim, de um jeito, né, e colando de um jeito mais aleatório, não tem problema nenhum. Depois, se você tiver o fundo, o verso da sua folha lisa, vai ser legal para você coletar dados do tipo data, nome, né, o dia que você começou, o seu nome e o que você sentiu na busca, o que você percebeu, tipo fazer um relatório, um relato, né, do que você vivenciou com essa experiência. Caso você só tenha um lado na frente, é legal separar um cantinho para fazer essas anotações, tá bom? Agora eu vou fazer as minhas colagens e as minhas anotações. E aí você pode fazer as suas, tá bom? Uma coisa bem legal de falar é que você pode ir colando, por exemplo, essa que eu já colei, você pode ir colando, né, conforme você vai recortando e colando, ou você pode posicionar todas as suas imagens e sentir como fica mais a sua cara posicionado, e aí depois colar. Mas eu sinto que é um processo bem mais intuitivo quando a gente vai colando e depois vê o resultado, tá bom? Outra coisa que eu achei bem interessante de contar pra vocês é que a cola bastão, ela nos possibilita colar, mas aí, por exemplo, aqui eu quis colar por baixo e eu consegui só levantar e ele já descola, né? Então, a cola bastão, ela nos dá essa flexibilidade do sentido de fica preso, mas não tanto. Então, se você puder optar pela cola bastão, seria bem interessante para esse momento de colagem, porque você vai sentindo o que você quer colar aqui. Como eu também já posso falar, eu fiz o rosto só pra eu lembrar que é de mim. Eu tô fazendo uma colagem sobre mim, sobre eu, sobre os meus valores, sobre o que eu acredito, sobre o que eu sinto. E aí, então, eu já fui colando por cima. Porque eu senti que dava pra eu ir colando por cima do rosto. Você pode fazer junto com o rosto, saindo do rosto. Então, fica bem à vontade. Vou seguir com o meu processo aqui. Então, aqui tá a minha colagem feita. Eu escrevi, eu percebo que, e você pode escrever também, porque durante a minha colagem eu tava percebendo muitas coisas. Eu disse, nossa, como eu realmente estou conectada com a cozinha ultimamente. Eu tenho feito e me aventurado em receitas e me divertido com isso. Eu senti, assim, que realmente, né, a minha dedicação com o tempo e autonomia aumentou, começou sempre com relação à gestão de tempo, hoje que tá mais voltado para arte terapia e criatividade, mas ainda assim é a nossa relação com o tempo.
eu tenho consumido livros nos meus últimos 2 anos que realmente, assim, foram muito grandes, né? Assim, eu não era uma pessoa que lia. Até terminar a faculdade, eu não era uma pessoa que lia tanto, assim. Então, assim, eu sempre tô com livros, eu sempre tô buscando conhecimento através de livros, e realmente foi uma coisa que eu recortei, e depois eu percebi que é por causa disso. Eu percebi que eu ando regando muito os meus sonhos ultimamente, e a flor, ela traz essa esperança, esse belo, esse acreditar, né? E eu senti também que eu recortei esse aqui porque eu gosto e percebo tanto em mim quanto nas pessoas esse processo de crescimento, de plantinha, que vai iniciando e vai fazendo aquela jornada acontecer. E no fundo eu percebi que eu quis cortar ela assim, essa menininha, que parecia que ela estava me representando, porque eu sou uma pessoa que adoro cores, inclusive faço mandalas intuitivas, então essas flores ficou muito com o estilo de mandala. Eu senti que essa menininha é muito eu, me representou muito legal, acho que foi até por isso que eu colei por cima do desenho que eu tinha feito para representar meu rosto, que eu nem percebi, mas agora, por último, eu percebi que no final talvez eu vou poder fazer assim, né? E vai se fechar, vai ficar bem interessante o processo de, tipo, o que eu percebo, né? E aí vai estar aqui as minhas reflexões, que é isso que eu tô falando para vocês agora. Então, de forma bem intuitiva, você vai perceber o porquê que você será que recortou, o que que isso significa para você, o que que isso traz de simbologia para você. Eu vou escrever exatamente não, mas eu vou escrever mais ou menos isso que eu falei para vocês, né? O que eu percebi nessa minha colagem. Tá bom? E isso vai reforçar os nossos valores internos. Nossa, olha só como realmente a família é a base para mim. Nossa, realmente estudar para mim é muito importante, é uma coisa que faz parte da minha vida. Nutrir os sonhos, nutrir essa coisa de acreditar em mim é algo que tá mais em evidência ultimamente. Gostar do processo, né, de crescimento também é algo que eu gosto em mim e nas pessoas. Eu adoro perceber isso que está acontecendo em mim e nas pessoas. Então, eu vou fazer essas anotações e você faz as suas anotações, tá bem? Antes de passar para fazer as anotações, lembra que se você fez escrita, se você utilizou caneta para orientar você e tal, não tem problema nenhum. Mas você percebe que como a colagem a gente vai colando e vai se encaixando no que a gente gosta. Eu não propositalmente escolhi essas imagens, eu intuitivamente senti que eu queria recortar essas imagens. Então, por isso que a colagem, ela nos ajuda nesse processo, tá? Ela nos traz essa intuição, ela acessa o nosso subconsciente de uma forma mágica, eu diria. Então, assim, se você tem essa possibilidade de ter uma revista velha, qualquer coisa, um livro, às vezes de escola do seu filho, ou, né, do seu sobrinho, enfim. Às vezes a gente tem alguma coisa, assim, guardada no fundo da gaveta, dá uma procuradinha, porque a colagem, ela nos dá formas prontas, e essas formas nos trazem mensagens, como você percebeu a minha leitura aqui, tá bom? Agora eu vou atrás daqui, vou virar e vou começar a anotar as minhas percepções. Bom, terminei aqui meu processo de escrita. Durante o meu período de escrita, eu percebo que eu coloquei frases para me orientar, mas lembre-se que você sempre pode virar e sentir. Então, eu virava, observava a imagem e ficava sentindo ela. Então, assim, a cada frase eu virava, tá? Aí eu coloquei que a família sempre foi uma minha base, né? Que a leitura entrou na minha vida para ficar, né? Pelo que eu senti, pelo que eu virei, olhei que a gestão de tempo é importante para mim, que estou nutrindo mais meus sonhos, porque essa imagem para mim, esse conjunto de imagens mostra muito isso, que eu realmente agora entrei de cara para nutrir os meus sonhos. E para quem me conhece já sabe da minha caminhada, mas para quem não me conhece, os últimos meses agora estão sendo bem de mão na massa no meu sonho. Então, assim, eu realmente abandonei
uma carreira que eu tinha e tô migrando pro Tempo e Autonomia, que é meu projeto. Então eu sinto assim, ó, que o regar isso tá sendo bem forte pra mim agora. E aí eu fui colocando, né, que tô nutrindo mais meus sonhos. São frases e eu sublinhei as palavras que me chamavam mais atenção. Família, leitura, tempo, nutrindo, processo de crescimento. E aí eu senti de colocar que as mandalas foram e são, né, a chave para minha vida ser incrível, que realmente as mandalas me arrebataram aí nos últimos dias, então tá sendo bem legal. E aqui eu vou te orientar a me copiar, tá bom? Então, assim, aqui tá escrito: eu percebo que tem muita vida e valor em mim. Eu quero que vocês copiem essas frases, porque elas são frases chaves dessa colagem, tá? Então, de novo, eu percebo que tem muita vida e valor em mim. Qualquer coisa, pausa o vídeo e copia, tá? Mas eu vou ler bem devagarinho para você conseguir. Próxima, eu sou digna dos meus sonhos. Eu amo quem sou. Eu conquisto meus sonhos. Lembre-se de finalizar com seu nome e a data. Às vezes dá para pôr hora, se tu sentir vontade de pôr hora, né? O turno que foi feito fica bem à vontade também. Mas eu coloquei só meu nome e o dia. Por que a gente tem que colocar nome e dia? Porque é um registro terapêutico. De repente tu quer fazer esse mesmo processo daqui a um mês. E tu já vai ver que isso vai ter mudado, algumas coisas vão ter mantido, algumas coisas você vai ver que acrescentou além disso. Então, sempre coloque seu nome nos seus documentos, nos seus registros terapêuticos e a data, sempre coloque, tá bom? Então, a gente ficou aqui com esse processo terapêutico lindo. Espero que você tenha gostado, eu me diverti aqui, me senti super conectada com os meus valores. Rola sempre até uma emoçãozinha. E, enfim, nos vemos então amanhã na nossa próxima aula, que tem pintura abstrata, tá bom? Já prepara aí os materiais de folha, de lápis de cor, ou, né, se tu tem a possibilidade de têmpera, pincel, se tiver possibilidade de algum canudinho também, mas a descrição dos materiais vai estar lá e você vai conseguir acessar também, tá? Mas já prepara aí teus materiais, espero que você tenha gostado desse processo terapêutico. Até mais!